Olá, seja bem-vindo ao Nem Fudendo do Gorila Branco, eu sou Bruno Peixoto e esse é o ensaio do filme Planeta dos Macacos, a produção original de 1968, dirigida por Franklin J. Schaffner, baseado no livro francês de mesmo nome. O estouro desse primeiro filme alavancou uma série de 4 outros: De Volta ao Planeta dos Macacos, de 1970, Fuga do Planeta dos Macacos, de 1971, A Conquista do Planeta dos Macacos, de 1972, e Batalha do Planeta dos Macacos, de 1973. Bem mais tarde, em 2001, Tim Burton dirige uma nova adaptação do livro Planeta dos Macacos, aquele com Mark Good Vibrations Wahlberg, e mais recentemente, Rupert White dirigiu Planeta dos Macacos A Origem, de 2011, com James Franco. E finalmente, Matt Reeves, brother de J.J. Abrams, dirige Planeta dos Macacos O Confronto, que chega às telonas brasileiras essa semana. E nesse vídeo tentaremos entender mais sobre toda essa caralha. Certo? Vamos aí! O comandante George Taylor faz um último comunicado com a Terra antes de entrar em sono profundo durante sua missão espacial para explorar outro planeta. A tripulação adormece por 18 meses, viajando próximos à velocidade da luz. Quando encontram onde aterrissar, já se passaram 2000 anos na Terra. Infelizmente, a única mulher da missão, a astronauta Stewart, não sobrevive à viagem, deixando o resto da tripulação na mão. Os astronautas fazem alguns testes bem simples, extremamente simples, absurdamente simples e arriscam-se pelo desconhecido. Felizmente para eles, o ar é respirável e a gravidade é suportável. Quem precisa de trajes espaciais, não é mesmo? Eles contabilizam seus recursos e seguem sua trip. Taylor dá uma dura em Landon sobre suas teorias de relatividade, como se o colega astronauta não fizesse a mínima ideia do tipo de iniciativa em que se meteu. O trio inicia seu reconhecimento e encontra vegetação, decidindo seguir o caminho que seus narizes apontam pelo deserto em busca de mais evidências. Mais à frente, notam figuras que assemelham-se a espantalhos em forma de X, como que alertando visitantes desavisados que esse não deve ser um caminho a ser seguido. Um indício claro que existe vida inteligente no planeta e algum tipo de ameaça também. Seguindo a trilha, eles escutam uma cachoeira, percebendo que poderão sobreviver, fazem o que qualquer um faria na mesma situação. Ficam pelados e pulam de cabeça na água. Enquanto isso, suas roupas e acessórios são roubados por figuras humanoides na margem. Os peladões seguem o rastro do grupo até os encontrarem de boas, de buenas, comendo um milho verde. Enquanto o filme força uma barra numa possível relação romântica entre o presunçoso e excitado Taylor e uma gatinha da tribo, um grupo armado chega montado a cavalo, pondo todo mundo para correr. E no meio dessas bizarrizes todas, o momento nem fudendo acontece aos 32 minutos, quando Taylor vislumbra a imagem de um ape, um macaco montado no cavalo com um fuzil dando ordens de captura para os seus companheiros de caça, e em seguida Taylor é capturado. Um ponto de virada claro, independentemente da vontade do protagonista da história. Ou seja, o chamado do herói não coube a Taylor. Nesse encerramento do primeiro ato, ele pouco teve a ver com a escolha de seu indeterminado destino. Smile. Fico imaginando se na época de lançamento desse filme o público bancava esse roteiro que tem mais furo que uma peneira. Se topassem novamente uma adaptação de O Planeta dos Macacos, ao invés de Tim Burton, torceria para Alfonso Cuarón assumir o Bang. Tirando alguns deslizes de gravidade no filme Gravidade, o cuidado com detalhes científicos dessa fita é incrivelmente maior que em Planeta dos Macacos. Claro, né? Um fator muito importante é preciso ser ressaltado. O projeto era totalmente desacreditado e só conseguiu ser realizado depois de um acordo para manter o orçamento baixíssimo. Por isso, por exemplo, que a civilização dos macacos ainda é mais primitiva e não temos tantos cenários construídos. Porque essa porra é cara. Entendo também a limitação tecnológica da época para produzir uma viagem interplanetária visualmente crível. No entanto, contudo, porém, todavia, isso não impediu Stanley Kubrick de apresentar o look absolutamente espetacular de 2001, Uma Odisseia no Espaço, realizado no mesmo ano. Sei que é uma maldade comparar Schaffner com Kubrick. Bom, foda-se o Schaffner. Kubrick é Deus, tipo Leme, tá ligado?
Não vou insistir muito nesse tópico porque se começar é difícil parar, mas ainda sobre as gafes de roteiro, essa tripulação é extremamente amadora. Taylor é um babaca com sua equipe, Landon parece não ter conhecimento prévio algum sobre a relação de distância versus tempo implicadas em uma viagem espacial, e o super confiante Dodge permite que os colegas aventurem-se a sair da nave sem um traje espacial. Se bem que a nave já estava toda zoada, entrando água, e eles não tinham morrido ainda. E tudo bem que eles haviam aterrissado no planeta Terra, mas primeiro, eles mesmos não sabiam ainda disso. E segundo, mesmo a Terra poderia apresentar uma atmosfera diferente da que eles estavam acostumados 2000 anos após sua partida e principalmente depois de ter sido destruída pela humanidade. Certamente com bombas nucleares. Dentre todos os outros tropeços do roteiro, um que incomoda bem é o tiro que Taylor leva no pescoço. Porra, das duas uma, ou o tiro estoura o pescoço do cara, ou tendo pegado de raspão, que ele ainda consiga emitir algum som. O filme insiste em mostrar que Taylor não consegue falar enquanto recupera-se do tiro, recupera a garganta. Ok, forçando a barra enquanto ao desenvolvimento da história, poderia até aceitar alguma coisa assim. Mas mesmo sem voz, o cara é um completo imbecil na hora de comunicar-se por sinais, para tentar explicar qualquer coisa. Ele fica só assistindo os macacos conversarem e age conforme um humano desses caçados pro esporte. Esses humanos do filme, né? Ah, vá! Mas chega dessa porra! Como comentei, o filme é repleto desses buracos que tiram qualquer cinéfilo do sério, mas não é por isso que o filme sobreviveu e rendeu tantas outras produções e continua repercutindo hoje. Então vamos falar um pouco sobre isso. Planeta dos Macacos lida com vários problemas que enfrentamos hoje em dia em nossa sociedade. Apesar do arranjo do principal elemento da trama, um planeta inteiramente habitado por macacos, uma civilização de macacos, o filme é mesmo sobre a humanidade. Sobre como os homens interagem entre si, como a sociedade posiciona-se em relação às minorias, o empoderamento feminino, como relacionam-se com o ambiente em que vivem e sobre os perigos de uma igreja politicamente engajada. Durante todo o filme, mesmo no final, somos apresentados a um governo totalitário liderado por uma comissão de macacos que representam tanto o Estado quanto a igreja. O político religioso Dr. Zaius ocupa tanto o cargo de procurador-geral quanto o de defensor da fé, uma espécie de ministério da religião. Numa sociedade em que religião e ciência são praticamente a mesma coisa. Como percebemos, é inconcebível e perigoso que o indivíduo controle as duas coisas. Um sistema baseado nesse conceito acarreta numa estagnação científica e fanatismo religioso. Quando o jovem cientista Dr. Cornelius levanta uma exploração científica na Zona Proibida, que entra em conflito com a visão religiosa imposta pelo Estado, esse desolado chimpanzé é acusado de herege. Ele tinha apenas sugerido que os macacos tenham evoluído do homem. As ameaças recebidas por Cornelius conectam-se diretamente às mesmas recebidas por Charles Darwin, quando na meiuca do século XIX, em 1859, publicou o livro A Origem das Espécies, em que ele introduziu a ideia da evolução a partir de um ancestral em comum por meio de seleção natural. Por anos, o naturalista britânico realizou sua pesquisa em segredo, perseguido pela comunidade científica e outros teóricos que acreditavam que a seleção não era natural, mas sim realizada por um selecionador divino. Horse shit! No Brasil, por exemplo, gostamos de pensar que vivemos num estado laico, ou seja, um país que se posiciona como neutro no campo religioso. Isso significa que nenhuma religião é discriminada. E de fato, vivemos em um estado laico, mas temos uma contaminação de religiosos em certos setores, como por exemplo, a influência da chamada bancada religiosa em determinadas atividades. Embora esse fator pouco influencie a posição do governo quanto à religião em si, em certa medida, influencia os cabeça de vento votantes que apoiam essa situação. O perigo é quando um líder religioso, cabeça fechada e preconceituoso, lidera, por exemplo, uma comissão que deveria trazer para a mesa o debate sobre o tratamento recebido pelas minorias. Sacou? Em Planeta dos Macacos, o conflito entre macacos e humanos é uma alegoria sobre os direitos humanos. Uma sociedade de macacos dominando homens brancos coloca o holofote sobre o colonialismo de 500 anos atrás, quando brancos escravizavam negros. Colocando os brancos no lugar dos dominados, o filme foca na violação da integridade e direitos das pessoas, independentemente de raça. É como colocar um espelho diante do opressor e dizer: "Tá vendo, ô filho da puta? Esse é você! Sente aí como é ser desumanizado e reduzido a um objeto." Na real, a raça é humana, foda-se a cor da pele.
Infelizmente, isso funciona de forma muito diferente na prática. Estendendo esse conceito para tempos contemporâneos, vale também para orientação sexual, CEP, poder aquisitivo, etc. Né? Pimenta no olho dos outros é refresco, mané. Taylor é um misantropo, uma pessoa que tem aversão à convivência social e ao ser humano em geral, pelo menos suas más qualidades e sua natureza destrutiva. O agente Smith, de Matrix, afirma com propriedade: A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. Se tiver de bobeira, assista a seguir meu ensaio sobre Matrix também, beleza? Dá um saco aí no trecho. Filosofia, ideologia, capitalismo, marxismo, distopia, religião, tudo isso e muito mais. Perguntados sobre o que é o filme, os irmãos Wachowski têm uma resposta muito mais simples. Matrix é um filme de Kung Fu versus robôs. Planeta dos Macacos não refere-se apenas a como alguns homens dominam outros, mas também como homens dominam outras espécies. No filme, homens são tratados como animais ignorantes e fedidos, limitados a imitar comportamentos, confinados e explorados em pesquisas científicas e entretenimento barato. Novamente, essa relação também é refletida na dominação de certos grupos de homens por outros certos grupos. Todos os homens são iguais, mas uns homens mais iguais que os outros. A principal mensagem da fita, nesse sentido, é a preocupação com as mazelas criadas a partir da discriminação e preconceito. Em uma reversão de papéis de autoridade muito bem-vinda e muito à frente de seu tempo, Doutora Zira é uma cientista confiante e determinada que apoia e estimula seu noivo, o Dr. Cornelius. O cara tem que defender o seu sonho e sua pesquisa e é um frango. Ele não tem muita convicção em sua missão e acata a voz do líder religioso e juiz supremo, Dr. Zaius. Não fosse a resiliência de Zira, ele já teria se entregado à punição por heresia há tempo, tendo sido enforcado, apedrejado ou colocado aí no micro-ondas. Não! Ela é a única que representa o legítimo desejo de conhecimento verdadeiro nessa sociedade. Você aí pensando no tribunal do Facebook e a macacada 2000 anos no futuro ainda reproduzindo o coxismo dos Albuquerque, Alvarenga de Azevedo, Alcântara. Aqueles no poder pouco interessam para saber para onde podem ir ou de onde vieram. A única preocupação de quem encontra-se no topo dessa cadeia alimentar é manter-se no topo. O poder, sua autopreservação. Dr. Zaius compreende a natureza anti-intelectual da sociedade que governa. Ele sabe o que Taylor representa e nega-se a aceitá-lo como um igual. O medo que o governo tem de perder o controle é maior do que o de se fazer justiça diante da injustiça. Por isso esse filme e seu universo é tão relevante hoje como fora em 1968. Ainda sobre a ascensão das mulheres, seria impensado 10 anos antes que uma mulher fosse participar como astronauta de uma corrida espacial, tanto quanto um negro. E no filme vemos as duas coisas acontecerem. Bom, por pouco tempo, né? Já que os dois personagens são os primeiríssimos a morrer. Quanto a isso, pouca coisa mudou. Mas já foi um avanço e tanto para a época, certo? Planeta dos Macacos apresenta principalmente dois personagens muito fortes em conflito, cada um com suas próprias crenças, descrenças e preconceitos. Taylor despreza a humanidade, ele deixa registrado na caixa preta da nave: Does man, that marvel of the universe, that glorious paradox who sent me to the stars, still make war against his brother? Keep his neighbor's children starving? Ele topa a missão espacial na esperança de encontrar lá fora algo melhor que a humanidade. Mal sabe ele, vacilão, quando de repente se vê como o humano mais inteligente no planeta dos macacos. O cara que mais odeia a humanidade é o campeão escolhido para defendê-la. Essa é uma das riquezas dessa história, o debate estabelecido nesse mundo às avessas, em que Taylor, com sua missão e discurso absolutamente definidos, tem que, por conta das circunstâncias, dar um sacode em suas ideias. O arco que esse personagem atravessa é ainda mais interessante por ser interpretado pelo ator Charlton Heston, que para o padrão de beleza atual é feio pra caralho, mas para a época era o ícone americano de virilidade, força e boniteza. Imagine um Brad Pitt aí nos anos 50 e 60.
Porém aqui, escorraçado, zoado, oprimido, acuado, humilhado diante de seus superiores, os orangotangos do Conselho. Para quem o conhece como Ben-Hur e Moisés em Os 10 Mandamentos, nas produções de 1950, isso dá uma chacoalhada no espectador. Do outro lado da moeda encontramos Dr. Zaius. De acordo com as escrituras, o poderoso criou o macaco à sua própria imagem. E no entanto, ele sabe a verdade e há um mito para a população de macacos. Os macacos ascenderam porque a humanidade caiu. E o retorno do homem na figura de Taylor ameaça a existência dos macacos, ameaça a existência dessa sociedade. No exercício de tentar enxergar as coisas sob o ponto de vista de Dr. Zaius, é bom falar Dr. Zaius, experimente. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Tinha um scratch, não tinha? Dr. Zaius odeia os homens, ele os lobotomiza e quer a espécie eliminada, extinta. Mas de alguma forma, numa visão distorcida da coisa, ele tem boas razões para o seu desprezo e medo também. Afinal, foram os homens que destruíram o paraíso que existia ali e transformaram tudo em deserto. À sua maneira, Zaius acredita estar salvando o planeta para as próximas gerações, inibindo uma segunda ascensão dos homens. Essa sacada é fina. Eles perguntam a Taylor no tribunal por que o homem não tem alma. Qual a prova que uma luz divina existe na mente símia? No primeiro momento, o espectador pensa, como os macacos podem acreditar que eles são escolhidos por Deus? Daí a gente tem a chance de dar um passo para trás e perceber, eita carai, isso é que a gente pensa também, né não? Nós somos criados à própria imagem de Deus. Nós somos superiores a animais como cachorros, gatos, vacas, porcos, cavalos, galinhas. Eles não têm alma. Ou têm? O filme nos alerta que somos tão tolos em nossas crenças quanto os orangotangos e essa sociedade de planeta dos macacos. E é isso. Espero que tenha curtido esse vídeo. Se sim, por favor, dê o seu feedback. Clique aí em gostei, em curtir. E comente no box abaixo o que achou desse ensaio. Também fica o convite para deixar perguntas, dúvidas, sugestões, se pá, sobre o programa e elogios também, quem sabe. Estou sempre por aqui respondendo os comentários e também inscreva-se no canal para acompanhar de perto os próximos episódios dessa série, mas todas as outras demais atividades que rolam aqui no Gorila Branco TV, certo? Também tem a página lá do Facebook, /Gorila Branco, e o site gorilabranco.com, onde sempre posto conteúdo. Beleza? É isso, eu fico por aqui, até a próxima, valeu, é nóis!